Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Thiago Henrique, para continuarmos a nossa playlist de climatologia e dessa vez falando de um dos pontos de maior destaque para nossas provas de vestibulares e Enem, que é a circulação geral da atmosfera. Ventos alísios, contralísios, mas antes de falar sobre essa circulação, eu preciso entender que a circulação geral da atmosfera, ela ocorre por conta também da diferença de calor, da diferença de pressão, da diferença de densidade do ar que circula na nossa troposfera. Portanto, eu tenho que lembrar, voltar e fazer as minhas análises sobre as células atmosféricas, que nunca é demais lembrar. A célula atmosférica quente, a célula atmosférica fria, a quente representa um ar mais denso ou menos denso? Aquela pergunta que a gente se faz para iniciar a discussão. A região mais quente representa um ar de menor densidade. A região mais fria, um ar de maior densidade. E isso influencia diretamente na pressão de cada uma dessas células, uma vez que a região considerada mais quente vai ser um sistema de baixa pressão atmosférica e a região mais fria vai ser um sistema de alta pressão atmosférica. E não pode te esquecer que todo sistema de baixa pressão vai ser um sistema de convergência, vai ser um sistema de atração. E os sistemas de alta pressão serão sistemas de divergência, serão sistemas de dispersão de moléculas. Então, nesse caso, a célula quente atrai, a célula fria dispersa. Nesse momento, também podemos destacar que a região mais quente é chamada de região ciclônica e a região mais fria é chamada de anticiclônica. Já construímos isso em aulas anteriores, mas nunca é demais lembrar. Isso aqui influencia diretamente na circulação da atmosfera. O ar vai circular de uma região anticiclônica para uma região ciclônica. Logo, as regiões ciclônicas quentes são as mais propícias para a formação de chuvas. E, logicamente, que isso influencia na circulação geral da atmosfera, nos ventos alísios, ventos contralísios. E como é que nós vamos compreender essa circulação? De forma simples, vem comigo. Para compreender essa circulação, eu preciso analisar essa estrutura. Eu vou pegar as três linhas imaginárias que estão aqui destacadas para vocês, nesse caso, o Trópico de Câncer aqui em cima, a linha do Equador aqui ao meio e a região do Trópico de Capricórnio. Cada uma dessas linhas tem a sua importância, mas o meu principal ponto é justamente olhar para o nosso ângulo de curvatura. Por quê? Se eu analisar esse ângulo de curvatura, eu percebo que uma determinada região do planeta recebe maior insolação, ou seja, recebe insolação de forma mais consistente durante o ano todo. Então aqui, se nós virarmos para esse ângulo para vocês verem melhor, olha aqui comigo, ó. Se eu analisar por esse ângulo, a linha do Equador aqui, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio. Repara comigo que então essa região do Equador recebe maior incidência solar durante o ano todo. As regiões dos trópicos receberão incidências em caráteres alternados, sazonais, principalmente relacionadas às estações do ano, que também vai fazer parte dos nossos estudos. E aqui, especificamente, por conta dessa curvatura e pelo fato da região do Equador receber maior incidência solar, nós temos nessa região uma elevada taxa de evaporação. Logo, quando eu falo evaporação, eu estou falando basicamente de um ar quente e úmido que evapora pelo fato do ar quente ser menos denso. Então ele é, entre aspas, mais leve, ele sobe. Esse ar quente que sobe na região do Equador, ele tende a produzir massas quentes e úmidas na troposfera. Quando ele sobe, ele esfria. E sabes que um vapor quente e úmido, encontrando-se com uma região mais fria mais acima, a tendência é formar chuvas. Então, nesse caso, por conta dessa elevada
transpiração e evapotranspiração na região do Equador, nós temos justamente a formação de massas úmidas e um sistema de baixa pressão. Lembra? Quente, baixa pressão. Então aqui há uma intensa evaporação e há a formação de massas úmidas. A região do Equador, que é onde nós estamos próximos, aqui na Amazônia, Belém, nós temos uma elevada quantidade de chuvas. Todavia, essa massa quente e úmida que se formou, ela vai ganhar altitude e, como tu percebes, ela está perdendo a umidade. Conforme ela perde a umidade, ela fica mais leve. E ao ficar mais leve, ela continua. A massa que era quente e úmida vai chegar aqui nas altitudes mais elevadas e vai se tornar uma massa fria e seca. Ou seja, ela perdeu temperatura e perdeu umidade. E tu sabes, lembra do nosso esqueminha inicial? O ar frio, ele é um ar mais denso. Qual vai ser a capacidade desse ar frio de se deslocar? Ou melhor, qual vai ser o comportamento desse ar frio ao se deslocar? O ar frio, por ser mais denso, ele tende a descer. Só que ele não desce diretamente no Equador. Isso é uma região ou um sistema de convecção. Então, esse ar frio tende justamente a descer em direção à região dos trópicos. Aqui está os trópicos. Então, as massas frias e secas chegam pela elevada troposfera na região dos trópicos. Ou seja, em cima dos trópicos se estabelece um sistema de alta pressão. Então, nós temos aqui, ó, sistema de baixa pressão no Equador, sistema de alta pressão nos trópicos. O que isso vai gerar de comportamento e deslocamento? Se eu tenho um sistema de alta pressão, ele dispersa massas, dispersa umidades. A baixa pressão atrai essa umidade. Logicamente, então, que isso vai gerar um comportamento na atmosfera. Por quê? Toda a umidade que se forma nessa região, toda a umidade que está se formando nessa área, ou a maior parte dessa umidade, quando ela evapora, ela encontra aqui em cima um sistema de alta pressão. Só que essa umidade sobe, ganha aqui altitude, perde temperatura. Quando chega em áreas mais elevadas, encontra em cima um sistema de alta pressão. Ou seja, esse sistema vai dispersar as massas em direção ao Equador. Então, o sistema de alta pressão dos trópicos dispersa essas massas em direção ao Equador. Só que o Equador é muito quente. Então, o que é que nós temos? Massas úmidas que se formaram, esfriaram relativamente e foram deslocadas para o Equador. Por isso, essa primeira massa que eu mostrei para vocês aqui é uma massa fria e úmida. Os ventos que vêm dos trópicos para o Equador são frios e úmidos, porque ganharam um pouco de altitude. Mas lá por cima, como vocês estão percebendo, nós também temos a circulação, ó. Lá em cima, nós temos justamente aqui os ventos alísios, frios e úmidos, dos trópicos para o Equador, e por cima, frios e secos, os chamados contra-alísios. Então, os ventos alísios são ventos de baixa troposfera, que têm como característica serem frios e úmidos. Eles trazem a umidade dos trópicos e despejam no Equador. Os contralísios são ventos de elevada troposfera que vão justamente se formar por conta desse sistema de convecção e vão justamente do Equador em direção aos trópicos. Isso aqui gera um sistema de circulação atmosférica chamado de célula de Hadley ou célula de circulação de Hadley, onde nós temos um sistema anticiclônico nos trópicos, dispersou, e um sistema ciclônico na região do Equador, de atração. Então, a umidade que se forma nessa região intertropical, ela migra em direção ao Equador, uma zona de convergência na tal da célula de Hadley, a tua primeira célula atmosférica e a mais importante para as tuas provas. Temos outras células, como a célula de Ferrel, a célula polar, mas nesse caso, a célula de Hadley é importante porque tu vai entender que ela traz influências diretas
para o clima da tua região. Os ventos alísios, os ventos contralísios e, logicamente, o que o Enem trouxe nos anos mais próximos, as provas anteriores? Trouxe justamente como esses sistemas influenciam diretamente nas paisagens das regiões dessas áreas. Então eu coloquei aqui para vocês a influência dessa circulação atmosférica justamente na formação dos chamados desertos quentes do mundo. Eu coloquei quente entre aspas para que tu entendas que os desertos são regiões que têm uma grande variação de temperatura, uma grande amplitude térmica. Ao dia, 50, 55, 60 graus. À noite, 0, -5. Então, nós temos uma variação muito elevada, justamente por conta de ser uma região formada principalmente por areia, com calor específico baixo. Varia muito rapidamente de temperatura. E nesse caso, como tu podes olhar, os principais desertos quentes estão aparecendo para vocês aqui. Esses desertos quentes, aí tu olhas, todas essas áreas que estão aqui destacadas são desertos quentes. Quanto mais vermelha é a área, mais árida é a região. E o que tu vais perceber? Cada linha dessa representa um trópico ou o Equador. Nesse caso, trópicos e Equador. Se tu analisares com bastante calma, os desertos quentes do mundo, eles condizem com a região dos trópicos, a região que dispersa a umidade. Então, tu percebes aqui, ó, a região da Patagônia, o deserto do Atacama, a região do deserto ali da África do Sul, que vai ser chamado de Kalahari, a região do deserto australiano, conhecido como o deserto do Outback, a região do deserto aqui da África e também do Oriente Médio, a região do Saara, do deserto africano, a região do deserto do Texas, da Califórnia. Então, repara que a circulação atmosférica, ela tende a formar regiões áridas e semiáridas. Por quê? Porque, olha lá, nós temos aqui, na região dos trópicos, um sistema anticiclônico. Na região do Equador, um sistema ciclônico. Eu falei para vocês que os ciclones atraem. Então, os sistemas ciclônicos tendem a atrair a umidade das regiões próximas. Essa região que atrai é chamada de zona de convergência intertropical, chamada também de ZCIT. Mas, no geral, olha aqui comigo. Os ventos que apareceram circulando dos trópicos para o Equador são os ventos alísios. Esses ventos, eles fazem essa circulação e essa certa quebra para o lado por conta da rotação da Terra, que ocorre de oeste para leste. Então, como a rotação ocorre de oeste para leste, eles dão a queda contrária, né? Então, eles dão essa quebra para o lado por um efeito inercial chamado de Coriolis. A força inercial ou a força de Coriolis. Repara que aqui no hemisfério norte, os ventos alísios que vêm dos trópicos de Câncer, eles vêm no sentido horário. Os ventos alísios, do hemisfério sul, eles vêm no sentido anti-horário. Os ventos alísios do hemisfério norte são chamados de ventos de nordeste. Os ventos alísios do hemisfério sul são chamados de ventos de sudeste. Isso é importante tu perceberes. Qual é a característica dos ventos alísios? Primeiro, são ventos que apresentam-se por serem frios e úmidos. Eles são ventos de baixa altitude e deslocam-se da região dos trópicos em direção ao Equador. Ou seja, eles trazem essa umidade dos trópicos e despejam em sua maioria no Equador. Já os ventos, que são conhecidos como contra-alísios, eles são ventos frios e secos que circulam pela alta troposfera, saindo da região do Equador para os trópicos. Esses ventos frios e secos são ventos de altitude elevada e têm como característica serem ventos que vão dos trópicos para o Equador. Não, porque quem vai do trópico para o Equador são os alísios. Eles vão do Equador para os trópicos, mas pela elevada altitude. E claro que essa circulação atmosférica forma zonas úmidas aqui no centro, a tal da ZCIT, ou zona de convergência intertropical, e tende a produzir regiões áridas nas áreas dos trópicos. E também, um ponto importante,
é que essa circulação ela permite troca de nutrientes entre as diferentes latitudes. Por exemplo, grande parte dos nutrientes que chegam na Amazônia, sais minerais, por exemplo, eles vêm da região do Saara, por conta da chegada desses ventos alísios que se deslocam dessa área em direção à Amazônia. E claro que também isso influenciou na formação de florestas úmidas na linha ou na região do Equador. Então, para vocês, uma dúvida extremamente importante hoje para as provas, recentemente cobrada no Enem. Espero que tenhas gostado, que tenha te ajudado. Deixa o teu like, compartilha, deixa a tua dúvida e, claro, ajuda o nosso canal a continuar crescendo, para a gente continuar a produzir conteúdo para vocês de qualidade. Um abraço e tchau, tchau, pessoal. Valeu!